Olá, família Sais! Tudo bem com vocês? Estou aqui em mais uma oportunidade de conversarmos. Dessa vez, a gente vai trazer um quadro, um vídeo, na verdade, sobre saúde. Deixa primeiro eu explicar, porque tem muita gente nova chegando, então, para vocês, né, que estão recém-chegados, a nossa página, o nosso canal do YouTube. Aqui a gente tem as playlists que funcionam. A gente grava vídeos sobre ciência que estão relacionados com perguntas corriqueiras do cotidiano e a gente traz então a explicação científica para esses assuntos. E também temos uma outra playlist que traz então conteúdos sobre saúde. E esse vídeo de hoje é justamente sobre saúde. E aproveitando que lá no Instagram a gente tá com a temática sobre circulação sanguínea, mais precisamente que envolve, explica a questão da circulação pulmonar, resolvemos então trazer para o quadro de saúde, nesse vídeo de hoje, um tema, uma doença que acomete muitas pessoas, inclusive ela tipo assim, está por trás de muitas causas, morte de algumas pessoas que vêm a falecer e não sabe que, na verdade, essa morte foi ocasionada por essa doença que eu vou trazer para vocês. Mas, sem mais delongas, e vamos acabar com o mistério, a gente vai falar no vídeo de hoje sobre trombose. Espero, né, que se você quer ter um melhor entendimento sobre essa doença, eu vou tentar então trazer de forma didática, explicar para vocês um pouquinho sobre o que é então a trombose. Vamos lá? Senta que lá vem a saúde. Mas antes de entrarmos propriamente, né, na doença trombose, a gente precisa ter em mente que quando que a gente tem nossa circulação, né, que ela ocorre em veias e artérias, e aí quando essa veia e essa artéria ela é lesionada, mecanismos, né, do nosso organismo, mecanismos fisiológicos, eles são ativados a fim de estancar esse sangramento. E que mecanismos são esses? A formação do coágulo, onde há o recrutamento de células específicas, de plaquetas, de moléculas específicas que vão ativar toda uma cascata, que a gente chama de cascata da coagulação, e vão então formar o coágulo para justamente tamponar, ou seja, selar aquela ruptura, aquela fissura que foi ocasionada no vaso, a fim de evitar o extravasamento do sangue. Isso é fisiologicamente o que acontece. E aí depois de um tempo, então, quando ocorre o estancamento e esse vaso ele é reconstituído, é regenerado, esse coágulo ele precisa ser lisado, ou seja, destruído, né, pelo nosso organismo, e aí, normalmente isso acontece para que esse coágulo ele não venha justamente a ocasionar problemas. E aí então, o que acontece no caso da trombose é justamente isso. Esse coágulo, por algum motivo, ele não é destruído. Mas assim, primeiro a gente tem que pensar que não é toda vez, por exemplo, que a gente vai sofrer uma lesão e aí a gente vai desenvolver a trombose. Não é assim que acontece. Primeiro, para a gente desenvolver, tipo assim, não conseguir destruir esse vaso, a pessoa precisa ter uma predisposição genética, ou seja, existem genes, né, mutações genéticas em determinadas pessoas que faz com que essas pessoas elas possuam circulantes, proteínas e moléculas que favoreçam a formação exacerbada desses coágulos, desses trombos, ou essa pessoa ela tem justamente uma deficiência de fazer a lise, a destruição do trombo. E aí então esse coágulo permanece nessa veia e nessa artéria, e dependendo do grau que esse coágulo, ele dependendo
do tamanho, da constituição, porque existem vários tipos de coágulos, né? Vários tipos de moléculas que constituem esse coágulo. E aí o que acontece? Dependendo do tipo desse coágulo e onde ele está localizado, aí sim ele pode ocasionar consequências e que a gente chama então quando esse trombo, que é esse coágulo, ele interrompe o fluxo sanguíneo em órgãos importantes, como por exemplo o miocárdio, que seria o coração, e o cérebro, né, que é o cérebro. Ele pode ocasionar no coração o infarto do miocárdio. Por quê? Porque esse trombo, ele tá lá presente, impedindo, ele cresceu tanto que ele impede o fluxo sanguíneo normal dentro desse vaso, dessa artéria, e aí o coração ele deixa de ser irrigado por aquele vaso e vem então ocorrer o infarto por falta da chegada do sangue no órgão. E no caso do cérebro é o AVC, né? Que aí esse trombo que foi lá, está no vaso, né, cerebral, ele então interrompe o fluxo sanguíneo e aí ocorre um acidente vascular cerebral pela ausência de sangue de chegar na região então onde esse trombo, esse coágulo, ele foi instalado. Isso é uma questão, né? Que aí a gente também pode classificar, quando a gente fala de trombose, que ela pode ser originada no local em que ela, teve a lesão ou não teve a lesão, simplesmente a pessoa já tem a predisposição genética para aquilo e desenvolveu um trombo, né, num vaso, e aí esse trombo ocasionou localmente o impedimento da circulação. E aí é a trombose. Quando esse trombo, né, ele é originado em determinado vaso e ele se desprende do seu local de origem e vai então para outros vasos, outras veias, outros capilares, a gente chama isso de embolia. Embolia quer dizer que esse coágulo ele, então se movimentou e formou um êmbolo, né, dentro das veias capilares e vasos. E esse êmbolo então pode ir para qualquer vaso, né, que se comunique com onde ele se originou. E aí mais comumente a gente conhece como embolia, a embolia pulmonar. Por quê? Porque esse coágulo, por exemplo, ele pode ter se originado nos membros inferiores, né, pernas, enfim, e ter se deslocado e ir para a circulação pulmonar, causando então a embolia pulmonar, que é o entupimento, né, dos vasos que faz a comunicação e a pessoa então vir a morrer por não conseguir fazer então a troca gasosa, né, de levar o oxigênio, a oxigenação do sistema como um todo. E aí por isso que a trombose ela é tão complexa, é uma doença que é multifatorial. Tem pessoas que simplesmente desenvolvem, né, esses trombos. Lógico, temos as mutações genéticas, mas tem pessoas que não têm a mutação genética e podem vir a gerar trombos. E assim é uma complicação, né, que pode, como eu falei, pessoas de repente que passam por um infarto do miocárdio e jamais vão pensar que pode ter sido ocasionado por um trombo que se formou e impediu a circulação. Então teve um acidente vascular cerebral que foi justamente por conta da geração de um trombo. Lógico que a trombose ela não é a única causa, né, a única causadora de um infarto do miocárdio ou de um acidente vascular cerebral, mas ela pode sim estar por trás dessas doenças. Mas como a gente pode sentir, vamos dizer assim, que pode, né, estar desenvolvendo uma trombose? Em alguns casos a trombose, como eu falei, ela pode ser assintomática e estar por trás de doenças que, né, acabam favorecendo, né, o falecimento então de algumas pessoas. Mas existem
alguns pré-sintomas, podemos se dizer assim, que você pode ligar o alerta e buscar ajuda no caso de você estiver apresentando, então, algum desses sintomas, principalmente nos membros inferiores, né? Se você estiver sentindo dor, vermelhidão, né, em alguma região específica, aquele rubor, aquele calor e aquela incômodo, é bom investigar e aí, né, procurar então um especialista. E como é que faz então o diagnóstico? Eles fazem, né, uma ultrassonografia, uma ressonância magnética, enfim, exames de imagem que vão então ver a integridade dos vasos. Eles também podem dosar, dependendo de como for o quadro clínico, eles podem dosar no sangue algumas moléculas, como eu falei, né, que são proteínas pró-coagulantes, ou seja, se elas estiverem alteradas ou acima dos valores normais, é também um indicativo, lógico, isso é um somatório, né, de fatores que o médico, enfim, vai chegar ao diagnóstico. Mas, e como tratar, né? Porque existe, né, o tratamento, tipo, diagnostiquei, agora vou tratar. Então, a conduta médica, ela se baseia, então, em tratamento com anticoagulantes. Porque, como a gente falou, quando a pessoa está com desenvolve, então, está com a trombose, ela ou está gerando muitos coágulos, ou ela está deixando de lesionar, de quebrar e destruir os coágulos que são normalmente formados fisiologicamente no nosso organismo. E aí, então, qual é a conduta? A conduta é que a pessoa que está com trombose, então, tome anticoagulantes, que são medicamentos que vão justamente inibir essas proteínas, essas moléculas que favorecem, que são os fatores, né, da coagulação, que a gente chama, que favorecem a formação do coágulo. Lógico, vai depender, existem, né, vários tipos de anticoagulantes, enfim, vai depender do grau da trombose, de toda a gravidade. Isso aí é então feito, da conduta é feita com relação ao quadro clínico, que é feito pelo profissional médico. Além disso, né, eu quero trazer para vocês que existem muitas dúvidas e curiosidades, inclusive, sobre a trombose, né, que permeia esse ambiente da trombose, que é tipo, quando as pessoas fazem viagens prolongadas, porque a gente já ouviu muito na mídia que pessoas que viajaram por muito tempo e depois tiveram uma trombose, enfim, chegaram até a vir a óbito. Mas muita calma nessa hora. Lógico, se a gente for pensar que passamos muitas horas sentadas, sem nos movimentarmos, então a circulação ela é prejudicada. E com isso, se a pessoa tem uma predisposição, como eu falei, né, por exemplo, uma mutação em algum dos genes que são responsáveis por produzir, né, as moléculas pró-coagulantes, ou seja, que estimulam a coagulação, se está lá, aquele sangue ele está estagnado, ele está represado, vamos pensar, ele não está circulando como deveria, existe então todo vamos dizer, um favorecimento para que aconteça então a formação do coágulo e que não seja desfeito e pode ocasionar então a formação do trombo. Mas, lógico, né, é bom para todo mundo quando for viajar, se puder levantar, fazer uma caminhada, se alongar, porque favorece a reconstituição da circulação sanguínea. Outras pessoas também se perguntam, né, com relação ao uso de anticoncepcionais favorecerem então o risco à trombose. O que acontece com os anticoncepcionais, principalmente aqueles que, né, derivam dos hormônios, né, o estrogênio, por exemplo, é que essa carga hormonal, ela então faz com que as proteínas pró-coagulantes, que são aquelas que favorecem a formação do coágulo, elas fiquem mais tempo circulante no nosso organismo. Então, vamos pensar, se elas ficam mais tempo circulantes no nosso organismo, elas podem vir a gerar mais coágulos. Só que, também muita calma, isso é um critério, né, que a pessoa, junto com o médico, vai ter a conduta. Se a pessoa tem uma predisposição, né, se tem alguém na família, se tem uma carga genética, e aí então vai ser avaliado junto com o médico a utilização ou não do anticoncepcional. Outra questão também é trombose e gravidez, né? Muitas mulheres, enfim,
descobrem que, né, tem a trombofilia, né, que são fatores que favorecem, então, né, a trombose em grávidas. Por quê? Porque em grávidas, normalmente, isso é fisiologicamente, existe, então, um aumento das proteínas pró-coagulantes, ou seja, que vai favorecer a formação de coágulos. Mas como assim? Não, muita calma nessa hora, porque vamos imaginar, quando a mulher ela está gerando uma vida, né, ela tem que manter então o bebê, o embrião, o feto no seu útero. Então, com isso, ela tem que evitar sangrar, né? E aí, o corpo, ele, normalmente, fisiologicamente, ele dá uma carga, lógico, a nível normal dessas proteínas, para que a mulher consiga, então, manter o bebê dentro do útero e não ter problemas de vir a perder, enfim. E aí, então, as mulheres grávidas, elas ficam mais propícias, vamos te dizer assim, a desenvolver a trombose. Mas assim, isso é o normal. E tem as mulheres que já são diagnosticadas, aquelas que eu falei com trombofilia, né, que tem a trombose, e para isso, durante o período da gravidez, elas precisam então fazer aquele tratamento, que são as injeções com anticoagulantes diários, e aí tem a questão das concentrações. Isso aí também é feito com a conduta médica, enfim, a melhor escolha para esse tratamento. Mas isso não impede que essas mulheres elas venham a gerar, né, uma vida em seu ventre, né, com o avanço da medicina, com a descoberta dessas mutações que, né, já diagnosticam que a pessoa é portadora ou não, né, de trombofilia, ou seja, ela pode vir a ter a trombose, e aí então passam por esse tratamento com anticoagulantes, né, para evitar justamente então a formação dos trombos. Foi isso, pessoal. Eu acho que espero que eu tenha, né, esclarecido um pouco sobre esse universo da trombose. Ele é um assunto bem complexo e envolve várias moléculas. Eu trouxe assim de forma básica por cima o assunto para que vocês tenham uma familiaridade, mas se tiverem alguma dúvida, estaremos aqui, podem deixar abaixo aqui nos comentários, que teremos o maior prazer de vir esclarecer, e esperamos vê-los no próximo vídeo, na próxima oportunidade. Se gostou do vídeo, dá o seu joinha, se inscreve no canal, apoia a nossa proposta de trazermos ciência e saúde para você, no jeito Science Friendly. É isso, um beijo, nos vemos, até o próximo vídeo.